Oi pessoal, sejam bem-vindos ao curso de algoritmos aqui da Let's Code. Meu nome é Eric, eu trabalho como desenvolvedor de software já há muitos anos. Trabalho também dando alguns cursos aqui na Let's Code, tanto de matérias introdutórias a Python, a programação, quanto também de coisas mais avançadas em relação a ciências de dados. Esse curso que a gente vai fazer nesse primeiro momento, ele é focado em algoritmos. Então a gente não vai focar em nenhuma linguagem de programação específica. O que a gente vai fazer é passar para vocês alguns conceitos de programação que são muito importantes para vocês aprenderem a programar. Mais para frente, quando vocês virem uma linguagem de programação, seja Java, seja Python, vocês vão aprender como implementar essas coisas que eu estou falando usando uma linguagem de programação específica, tá bom? Então, nesse primeiro momento, a gente vai aprender um pouco sobre teoria, sobre como a gente vai usar essas ideias, essas ferramentas que a gente tem. Só que eu não vou fazer de um jeito tão pesado, não. A gente vai com calma aqui e a gente vai fazendo com tranquilidade, tá bom? Para a gente falar de algoritmo, a gente tem que pensar que o algoritmo é uma sequência de regras. É uma sequência de passos que a gente vai seguir para poder resolver um problema. Mas é um jeito mais fácil da gente falar sobre regras, sobre passos, não é falando de programação. É falando de uma coisa que todo mundo conhece. Se não é todo mundo que conhece, pelo menos eu tenho certeza que todo mundo já deve ter comido, que é um bolo. Quando a gente está pensando em um bolo, a gente pensa só naquele bolo pronto, bonito, mas para fazer o bolo, a gente tem alguns passos a seguir. O primeiro passo é pegar os ingredientes, pegar os utensílios de cozinha e também pegar a receita. E o que é a receita no momento de fazer o bolo? É um passo a passo que vai mostrar para a gente quais utensílios a gente precisa, quais ingredientes a gente precisa e qual é a sequência de uso desses ingredientes e desses utensílios para poder fazer o bolo. Um exemplo, se eu pegar e quiser comer um bolo de chocolate, aí eu vou lá na minha despensa, olho e não tem chocolate. O que eu preciso fazer? Ou eu preciso ir até o mercado comprar um achocolatado, alguma coisa assim, para poder fazer o bolo de chocolate, de acordo com a receita, ou eu vou mudar a minha receita. Vou me contentar com um bolo sem chocolate. E aí a receita muda, porque eu não tenho um ingrediente que eu preciso. Mas se eu tenho todos os ingredientes e eu tenho uma ideia maluca, que é pegar um pote, colocar todos os ingredientes ao mesmo tempo, misturar eles, colocar no forno por 40 segundos e tirar ele do forno. Você não vai ter um bolo de chocolate. Você vai ter uma coisa que é totalmente disforme, que não faz sentido nenhum em relação ao que a receita do bolo de chocolate entrega para a gente. Nesse momento você entende que você precisa seguir a receita para poder fazer o bolo. A receita ela fala, coloque primeiro a farinha, depois você coloca o leite, coloca o ovo, aí você vai bater, aí você vai colocar o chocolatado e você vai preparar o bolo exatamente como você quer que o bolo seja feito seguindo a receita. Com essa receita seguida, certinha, com o tempo certo de forno, na hora que você tirar o bolo, a chance do teu bolo dar certo, de você comer aquele bolo que você queria, é muito maior. Por quê? Você seguiu uma receita. Essa receita ela pode nem ter sido criada por você. Essa receita pode ter sido criada pela tua avó, pode ter sido copiada de algum amigo ou de alguma amiga que tem aquele bolo de chocolate que você gosta de comer quando você vai na casa deles. Mas você vai tentar reproduzir isso seguindo o mesmo passo a passo. Um algoritmo é bem semelhante a isso. É uma sequência de passos que você segue para poder realizar alguma coisa que você queira, para resolver algum problema, para poder entender como resolver um problema muitas vezes, para poder entender como achar uma solução. Então, a gente pensando que a gente tem algumas coisas que são as entradas do algoritmo, né? Aqueles dados que a gente precisa para fazer o algoritmo funcionar, e a gente define quais são as saídas desses algoritmos, o que a gente precisa para que a gente saiba se esse algoritmo funcionou ou não. Tendo essas duas coisas, a gente vai trabalhar agora, no nosso curso, em como fazer essas coisas funcionarem corretamente, usando algumas ferramentas, algumas ideias e, no final de contas, entregando a solução correta com um passo a passo, seguido exatamente do jeito que a gente quer. Mas a gente tem que lembrar uma coisa, os computadores, eles não conseguem entender ideias implícitas. Se eu chego aqui para o editor e falo, pega uma água lá para mim, ele vai saber que ele tem que levantar para a gravação,
ir até a geladeira, pegar uma água, trazer aqui para mim. Tá? Se eu falar isso para o computador, ele não vai conseguir resolver, porque ele precisa do passo a passo. Você precisa falar para ele, levante, pare a gravação, dirija-se até a porta, abra a porta, saia pelo corredor, vá até a geladeira, abra. Ele precisa ter todos esses passos. E se você não definir esse passo a passo certinho, ele não consegue executar o que a gente precisa. Porque ele precisa de comandos explícitos e bem definidos. É assim que o computador trabalha. Ele é ótimo para executar, mas ele não entende se você deixa algum passo sem explicitar. Se você pular um passo, ele não vai conseguir saber o que fazer. Então, a gente tem que pensar, desde esse primeiro momento, que criar os algoritmos vai nos ajudar a também aprender a pensar como resolver os problemas. E quando a gente pensa nos algoritmos, quando a gente pensa em organização de computadores, a gente tem que voltar a muito tempo atrás e ver que essas ideias que a gente vai apresentar hoje já estão solidificadas tanto em pesquisas, quanto em mercado, quanto na própria ciência da computação há muitos e muitos anos. Então, aprender isso também vai nos ajudar a enxergar mais longe, a fazer coisas melhores, já sentando no ombro de gigantes para entender que todo esse trabalho que foi feito vai nos ajudar a enxergar mais longe. Valeu, gente. Até a próxima.